Nikon Z90. Próxima câmera APS-C da Nikon. O sistema APS-C de fotografia é baseado no filme 24mm, então um padrão de sensor 24mm. Será que essa câmera, quando ela for lançada, ela vai ser uma câmera flagship, profissional, semi-profissional ou amadora? Então vejo aqui na internet muitos rumores sobre essa câmera. É uma câmera que chama atenção por ser um modelo APS-C, modelo do padrão 24mm de fotografia. Então resolvi aqui fazer um vídeo também alimentando essa expectativa. Então, alguns dias atrás eu fiz um mapa de todas as câmeras da Nikon, como foi a evolução dos modelos DSLR até os modelos mirrorless. Então, por exemplo, a família D3000, ela teve vários integrantes nessa família, da D3000 a 3500, e essas câmeras todas aqui deixaram o lugar para a Nikon Z30, tá? Que é uma câmera já da família mirrorless. E as amadoras de entrada, no caso, as um pouquinho mais avançadas, que era a família D5000, ela foi da 5000 até a 5600, deram lugar às câmeras Z5 e Z50. A Nikon Z5 ela foi a primeira câmera da Nikon com um sensor padrão 35mm a vir num corpo de câmera, digamos que amadora, um corpo de câmera de entrada, digamos assim. Então é uma inovação que a Nikon fez, trazer uma câmera com sensor maior em um corpo de uma câmera amadora. Então a Z5 ela é uma exceção à regra, ela não tem o display auxiliar como as outras têm. Ela é uma câmera, digamos, pequena, não é uma câmera grande. Então ela tem esse tipo de menu aqui, ainda sem trava, sem nenhum tipo de segurança aqui para a gente não rodar essa roda aqui acidentalmente, tá? Então é uma câmera igual às Z50 praticamente, elas são praticamente a mesma câmera, só que uma tem o sensor padrão 24mm, que é o APS-C, e outra tem o sensor padrão 35mm. E depois na outra família, as câmeras semi-profissionais da Nikon. Coloquei aqui da D90, passo para a D7000, 7100, 7200, 7500, a D600, D610, essas eram as câmeras semi-profissionais da Nikon. Elas deram lugar à Nikon Z6. A Nikon Z6 evoluiu para Z6 II, Z6 III. Então, todas as câmeras aqui deixaram seu lugar para entrar no lugar a Nikon Z6. Depois a gente tem as semi-profissionais mais avançadas, que era a D750, a D780. Elas, ainda a D780 está em produção, mas o lugar dessas câmeras aqui, provavelmente elas vão encerrar a produção e vai ficar a Nikon, já ficou na verdade a Nikon Z7 no lugar. Então a Nikon Z7 é uma semi-profissional avançada. E as câmeras D100 e D200 elas foram evoluindo de modelo, foram passando até chegar na D850. E essa família de câmeras aqui, as profissionais, elas deram lugar, né, elas vão parar de ser produzidas certamente, e elas deram lugar à Nikon Z8, que é a câmera da família Z, que é a câmera profissional da Nikon, tá? E as flagships aqui iniciou na D1, D2, D3, D4, D5, D6, e elas deram lugar para Nikon Z9, que é a câmera flagship da Nikon. Então temos aqui Z30 amadora, Z50 e Z5 amadora, digamos, um pouco mais avançadas. Temos aqui a Z6, Z6 II, Z6 III, câmeras semi-profissionais. Temos a Z7 e Z7 II, câmeras semi-profissionais avançadas. Temos aqui o modelo profissional da Nikon, que é a Z8, e o modelo Z9. Tá? Isso aqui é o regime de trabalho que essas câmeras suportam. Então, mais ou menos aqui, as amadoras é 100.000 cliques, as amadoras um pouco mais avançadas também é 100.000 cliques. As profissionais suportam 200.000 cliques e as flagship
400 mil cliques. Isso aqui seria o mínimo que a Nikon estabelece. Eles fazem certamente esse teste aqui em condições rígidas, e o que acontece na vida real é que essas câmeras passam muito desse valor aqui. Elas chegam a 1 milhão de cliques muitas vezes. Tá? Mas isso aqui é a estimativa mínima que a Nikon nos entrega. Tá? Então, essa classificação que eu estou falando aqui é toda ela baseada no regime de trabalho. Então, as câmeras semiprofissionais tem esse display auxiliar aqui e tem esse tipo de menu em roda com uma trava aqui no meio. Veja que tem um botão aqui no meio. Tá? Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Tem um botão aqui no meio que impede que a gente gire essa roda acidentalmente. E as câmeras profissionais e flagship não tem essa roda aqui. Ela tem botões em cima. Tá? Então a gente vê aqui que em APS-C, ou seja, no padrão 24mm de sensor, a gente teve a D1 e a D2 flagship, câmeras APS-C lá em 99, e depois a D3 já era o sensor padrão 35mm. E câmeras APS-C da classe profissional, a gente teve a D100, D200, D300, D500. Todas essas aqui foram câmeras profissionais com sensor do padrão 24mm, padrão APS-C. Tá? Então faz tempo, a última câmera profissional que a gente teve com sensor APS-C foi a D500. E no caso das semiprofissionais, a gente teve a D7500, a última câmera semiprofissional com sensor APS-C. E aqui as de entrada a gente teve a D5600, que foi a última APS-C das amadoras avançadas. Então, o que vai ser a câmera Nikon Z90? Onde ela vai entrar aqui nessa classificação de famílias de câmeras Nikon? Será que ela vai entrar como flagship, como profissional avançada, como semi-profissional, como amadora? Então vamos tentar descobrir. Eu vou fazer minhas previsões aqui. Eu creio que a Nikon não vai fazer uma câmera da modalidade profissional ou flagship. Aqui tem uma foto, veja essa foto aqui. Essa foto aqui mostra Nikon Z90, porém aqui, esse corpo aqui é um corpo profissional ou flagship. Vejam que ele tem botões aqui. Tá? Eu creio que a Z90 não vai ser uma câmera profissional ou flagship. Tá? Aqui tem uma outra imagem da Z90. Vejam aqui que tem o botãozinho aqui em cima, então ela poderia se encaixar em uma semi-profissional avançada ou uma semi-profissional mais básica. Tá? Aqui tem uma foto de uma flagship. Veja uma câmera bem grande. Essa câmera aqui, eu apostaria que a Nikon não vai fazer uma câmera flagship com o sensor do padrão 24mm. Tá? Com certeza não viria uma flagship no formato APS-C. Tá? Aqui tem outra foto, parece uma flagship, vejam. Flagship é a câmera mais, digamos que, indestrutível da Nikon, é a câmera que vai suportar as condições de trabalho mais extremas que se pode ter. Tá? Chuva, frio, calor, poeira. Então as câmeras flagship são para esse tipo de regime de trabalho. Aqui tem outra foto, parece ser uma semi-profissional. Eu vejo um botãozinho aqui em cima. Então eu também acho que se vier essa Z90, ela vai acabar entrando numa modalidade de semi-profissional. Não vai ser uma câmera profissional e nem flagship. Tá? Vai ser uma câmera da modalidade semi-profissional, como essa aqui. Ó. Vejam aqui. Vejam o menu aqui. Vai ter um menu redondo com um botãozinho em cima e o display auxiliar. Isso vai constituir uma câmera da família da modalidade semi-profissional da Nikon. Tá? Quando tem display e um menu de roda com botão no meio, vai ser uma semi-profissional. Aí ela pode ser avançada ou mais básica, mas vai ser, na minha opinião, vai ser uma câmera semi-profissional. Tá? Não tem condições da Nikon fazer uma
flagship como está nesse desenho aqui. Esse corpo aqui é o corpo de uma, possivelmente de uma flagship. Olha só o grip lá embaixo. Aqui tem as conexões de flash. Então esse corpo aqui eu julgo que não vai ser o da Nikon Z90. O ocular aqui é redondo, tá? Então um corpo de profissional ou um corpo de câmera flagship. Todas as câmeras profissionais e flagship praticamente da Nikon tem o ocular redondo. Então quando a gente vê uma câmera com o ocular redondo atrás, a gente sabe que é uma das câmeras mais tops da marca. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nessas imagens. Já tem rumor da Z9H. Vejam isso aí. Ó. Nikon Z9. Um corpo de câmera flagship. Vejam aqui. Menu com botões. Display auxiliar. Ocular redondo. Então, isso aqui é uma câmera flagship. Eu sou capaz de apostar que a Nikon não faria uma câmera APS-C flagship, porque a última câmera APS-C flagship que a Nikon fez foi a D2, foi lá em 2002. Tá? Não justifica mais eles fazer uma câmera desse porte para um sensor APS-C. Seria uma câmera tão cara quanto uma Z9, por exemplo. Então não justifica esse corpo aqui nesse lançamento de câmera. Eu diria que é alguma coisa assim, parecida com a Z7 II, parecida com a Z6 II, Z6 III. Tá? Vejam aqui, essa aqui é uma Z7 II, aqui a gente vê que é uma câmera semi-profissional. Tem menu de roda, com trava no meio do menu e o display auxiliar. Isso aqui é uma câmera semi-profissional da Nikon. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, o que tem? Veja aqui, isso aqui é um corpo flagship. Aqui tem uma outra foto, aqui também é um corpo semi-profissional, vejo aqui o botãozinho ali em cima, menu de roda, certamente tem o display auxiliar aqui. Aqui tem outra foto, vamos dar uma olhada. Aqui também a gente vê uma câmera da família semi-profissional, da modalidade semi-profissional. Isso aqui é uma câmera das semi-profissionais. Tá? Display auxiliar. Menu de roda com trava no meio. É isso aqui que eu acho que vai ser a Z90. Não vai ser nada acima disso aqui. Não vai ser um corpo flagship como está sendo mostrado aqui nessa imagem. Então essa imagem aqui mostra um corpo flagship e eu tenho quase total certeza que não vai ter mais uma câmera flagship com o sensor tamanho 24mm, sensor tamanho APS-C. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no Google, nessas fotos aqui. Aqui tem uma foto de uma câmera amadora, Z50, tá certo? Não tem display auxiliar. Tá. A Z5 também não tem. Vejam aqui a foto da Z5, para quem não conhece. A Z5 é igual a Z50, só muda o sensor. Então, vejam aqui, ó, display de roda sem trava. Deixa eu mostrar aqui uma outra foto aqui em cima. Aqui está a Z5. Ó, veja aqui, ó, display de roda sem trava e não tem display auxiliar. Então, é uma câmera da modalidade amadora da Nikon. Isso é mais ou menos equivalente a D5600 da família DSLR. Na minha opinião, já está consagrado a Nikon Z90. No máximo ela vai ser uma câmera semi-profissional. Vai ser tipo assim, ó, 16, mais ou menos com esse tipo de corpo aqui, corpo semi-profissional. Tá? Então essa aqui é a minha opinião sobre o lançamento da câmera Nikon Z90. Eu diria que ela não vai ser mais do que uma câmera semi-profissional, porque se ela for uma profissional, ela vai custar provavelmente o preço da Z8. Então é isso aí, um abraço.